Abra sua Bíblia em João capítulo 20. Quero meditar com você sobre um tema, e é o tema que está aqui na placa do nosso púlpito, também estará sendo projetado para você, você já recebeu hoje durante o dia, e eu quero ler esse texto com você, João capítulo 20. Uma das passagens que eu gosto é essa, porque mais à frente a partir do verso 24, vai narrar a história, o que você vai ter sobre um personagem que me chama muito a atenção. Nós não vamos meditar sobre ele hoje, que é o personagem de Tomé, mas eu gosto de João capítulo 20, necessariamente por causa de Tomé. Tomé é tido como o discípulo incrédulo, não é? Eu tenho certeza que você já ouviu isso a respeito de Tomé, e isso não está escrito aí, né? Tem uma pequena diferença entre o que Jesus faz com Tomé e faz com os discípulos anteriormente. Quero que você pense no seguinte: Jesus chega diante dos discípulos e mostra, aqui no Evangelho de João, ele mostra as mãos e o lado. Lá no Evangelho de Lucas vai mostrar as mãos e os pés, não faz diferença. E para Tomé, Jesus faz a mesma coisa. A diferença é que Tomé pede para que Jesus mostre. Mais acima, que é o texto que nós vamos meditar, Jesus já chega mostrando as suas mãos e o lado onde provavelmente entrou a lança, que de fato causou a morte ali do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se Tomé era incrédulo porque pediu para ver, os outros discípulos também eram, porque Jesus já chegou mostrando a mesma coisa que mostrou para Tomé. E eu ainda vou pregar sobre Tomé, e nós vamos entender o que é que esse homem estava passando nesse episódio muito sério, onde ele está aqui participando com os discípulos, diz o texto, 8 dias depois do texto que nós vamos ler. Verso 19, diz assim a palavra de Deus: ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, então era um domingo, né? Estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, aqui no caso tão somente os 10, Judas já tinha morrido e Tomé ainda não estava presente. Com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Perceba, Jesus estava no meio deles, e através dessa leitura nós percebemos que os discípulos não sabiam ainda quem estava diante dele. Lucas vai revelar isso de forma mais clara, ao dizer que os discípulos estavam com medo, depois que Jesus se pôs no meio deles. E João continua: e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus, e eu quero orar com você mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Que o Senhor possa esclarecer o Evangelho a cada coração aqui nessa noite, e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você foi perdoado para quê? Como disse alguns domingos atrás, eu iria fazer essa pergunta quando nós chegássemos nesse evento, que é a celebração da Páscoa, e está aí diante de mim e de você. Crente, já parou para pensar, para quê você foi perdoado por Jesus? A ressurreição de Jesus Cristo, ela evidencia, mostra de fato aquilo que foi dado a mim e a você. Por exemplo, em muitos lugares na Bíblia Sagrada, Jesus chega a várias pessoas, como por exemplo em João capítulo 5, você tem ali o episódio, já meditamos sobre isso,
O episódio de Jesus chegando em um tanque chamado Tanque de Betesda. E ali ele cura um paralítico e perdoa os seus pecados. Bem, esse perdão de pecados que Jesus deu ou liberou lá atrás para com esse paralítico, se torna real na ressurreição de Jesus. Hoje nós vivemos em um contexto depois desse paralítico, obviamente. E por que é que nós temos a certeza que nós fomos perdoados? Por causa da ressurreição. Meu irmão, se não fosse a ressurreição de Jesus, nada era real na minha e na sua vida, a nível de salvação, a nível de perdão de pecados, toda e qualquer promessa da vida eterna, nós só podemos ter essa garantia por causa da ressurreição de Jesus. Então, lá no aniversário da nossa igreja, o pastor Leandro Tinoco disse que estaria perto o momento onde nós ouviríamos falar sobre a ressurreição, que é a Páscoa. Então esse dia chegou e nós vamos ouvir e vamos também falar um pouco mais sobre a ressurreição de Jesus, pensando nesse tema, que a ressurreição de Jesus, ela trouxe de fato, de verdade, o perdão pelos nossos pecados, e glória a Deus por isso. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto que nós estamos de posse hoje, nós percebemos aqui de início algo muito interessante, que é o milagre de Jesus. Esse texto nos mostra Jesus realizando um milagre. E talvez eu perguntaria para você, você sabe que milagre é esse que está narrado aí entre os versos 19 e o verso 22? Você saberia dizer que milagre é esse? Pode falar, se alguém sabe, pode falar. Que milagre Jesus realiza aqui durante esse momento que nós acabamos de ler? Não é o da ressurreição, porque ele já havia ressurreto. O milagre de passar por uma porta trancada. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você leu esse texto e talvez passou por esse fato desapercebido? Diz o texto que os discípulos estavam trancados em uma casa com aqueles que vieram do caminho de Emaús e também com outras pessoas, trancados com medo dos judeus, dos líderes religiosos. E diz o texto que Jesus se pôs no meio deles. Algumas considerações quanto a isso. Veja bem, o texto não diz que alguém abriu a porta para Jesus entrar. Não diz isso. Nós sabemos que o corpo de Jesus era de carne e osso. Tanto que ele chega diante dos discípulos e mostra o seu corpo. Lucas vai dizer o seguinte: os discípulos ainda não conformados com Jesus mostrando o seu corpo, Jesus diz o seguinte: olha, você tem aí algo para comer? E os discípulos então dão um pedaço de peixe assado e Jesus come. Irmãos, isso tem um significado muito grande. Muitas vezes nós temos a compreensão de que um corpo glorificado não é um corpo material como esse que nós temos aqui nesta hora, nesta vida. Nós imaginamos que quando nós partirmos dessa para melhor, nós vamos ter um corpo que somente é espiritual. Será? Quando você tem o episódio da ascensão de Jesus, Jesus subindo aos céus, você não tem uma mudança de corpo sendo narrado. O que você tem é Jesus com um corpo material, o mesmo corpo que ele tinha. Isso gera algo para que eu e você nós possamos pensar. Será que o corpo que nós vamos receber glorificado é um corpo 100% espiritual, ou será que nós vamos ter esse corpo agora glorificado, perfeito, impossibilitado de cometer erros, pecados, falhas, enfim?
Eu fico pensando nisso e eu creio muito nisso. Porque Jesus tinha o mesmo corpo e ele comeu e os discípulos, diz Lucas, tocaram nele. E diz Jesus lá em Lucas, olha, o Espírito não poderia agir dessa forma, vocês não poderiam tocar em um Espírito, ou o Espírito não poderia comer. E depois esse mesmo corpo sobe aos céus glorificado. Algo para a gente pensar. Irmão, será que Jesus apareceu no meio desses homens como um fantasma? Como quando aconteceu com os mesmos discípulos naquele mar que estava enfurecido? Será? Será que Jesus entrou no meio deles, talvez usando o recurso do teletransporte, como foi quando Filipe foi visto em Azoto, e ele saiu então de Cesareia e foi teletransportado, transladado para Azoto? Será que Jesus usou o mesmo recurso? A Bíblia NVT, nova versão transformadora, vai dizer que Jesus surgiu no meio deles. De que forma, pastor? Jesus entrou pela porta, pelas paredes, pela janela, Jesus surgiu do nada? Não sei. Esta é mais uma pergunta que eu vou fazer quando chegar no céu. Você tem algumas perguntas que você vai fazer quando você chegar no céu? Tem? O rapazinho ali tem. Eu tenho várias. Essa é uma delas. Bom, irmãos, olhando para esse momento, eu fico pensando o seguinte: talvez possa ter sido dessa forma, ou possa ter sido um milagre mais natural, não tão mirabolante assim. Quer ver? Coloca para mim, irmão, Atos capítulo 12, o verso 10. É o episódio onde Pedro está fugindo, né? E de forma milagrosa um portão se abre. E eles então passam por aquele portão, não de forma de teletransporte ou do nada, mas diz o texto que o portão se abre, o anjo do Senhor faz esse milagre. Atos 12, 10 diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, os vigias, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual fez o quê? Se abriu automaticamente. E o texto continua. Então, pode ter sido dessa forma que Jesus entrou no meio daqueles homens. Pode ter surgido do nada. Nós não sabemos, a Bíblia não responde isso de forma categórica. Então, essa é uma curiosidade que eu achei bem interessante nesse texto, que traz para mim e para você muitas reflexões. Como, pastor, Jesus fazendo milagres, ele pode usar da forma como ele bem entender, seja de forma miraculosa, ou tão somente abrindo uma porta e entrando por ela. Milagres de Jesus. Aliás, tem um livro que se chama Milagres de Jesus. Eu aconselharia você a comprar esse livro, e você vai ter uma compreensão mais real do que foram os milagres de Jesus e se isso ainda continua acontecendo nos dias de hoje. Irmãos, algo que precisa ficar na nossa mente, quando nós falamos em ressurreição de Jesus, perdão de pecados, é o seguinte: esse é o evento mais precioso, mais caro, mais importante que nós temos no cristianismo, ou na fé cristã, ou na vida cristã. Disse nessa semana o pastor Leandro Peixoto, pastor da Segunda Igreja Batista em Goiânia, que a ressurreição, a Páscoa, é muito mais importante até mesmo do que o próprio Natal. E tem uma base para tudo isso. Paulo vai dizer que se não fosse a ressurreição de Cristo, tudo seria vão. A pregação do Evangelho seria algo totalmente inútil, se Cristo não tivesse ressuscitado. Então, se Jesus tivesse nascido como nasceu, tivesse sido morto como de fato foi, mas não tivesse ressuscitado, ora, qual seria o proveito de tudo isso? Nenhum.
Então, o evento mais importante, concordo com ele, até mesmo do que o próprio Natal, é a celebração da Páscoa do Senhor Jesus, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E como disse o apóstolo Paulo, se isso não tivesse acontecido, tudo seria em vão. Esse momento aqui seria em vão. Esta pregação do Evangelho seria algo totalmente inútil. O perdão eterno que você recebeu, ele só é real por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Ponto, irmãos. Tudo a nível de salvação, de bênçãos eternas, bênçãos celestiais, só é real por causa desse evento, Jesus ressurreto dentre os mortos. E a pergunta é o seguinte: o que fazer com isso? O pastor Neil Barreto tem uma mensagem que ele prega ano após ano nesse momento. E o título da mensagem dele é o seguinte: Jesus ressuscitou, e daí? O que você tem a ver com isso? O que isso mostra para você, crente, em especial? Você foi perdoado para quê? Você recebeu essa bênção eterna para quê? Para que finalidade? Será que foi para você tão somente se ver como alguém perdoado, livre de toda a ofensa de Satanás? Será que foi para isso? Ou somente para isso, como se isso também fosse algo pequeno? Será que Jesus, ao ressuscitar, exige, quer algo mais de você e também de mim? Bom, João, ele traz a ressurreição de Jesus de uma perspectiva um pouco diferente de qualquer outro evangelista que você for ler. E ele traz duas coisas aqui que eu quero meditar com você nesta hora, respondendo a nossa pergunta: você foi perdoado para quê? Qual é a finalidade de Jesus ter ressuscitado e dado a certeza do perdão dos pecados, da salvação eterna em Cristo Jesus? Duas coisas João nos mostra. A primeira é o seguinte: para recebermos a paz de Deus. Foi para isso que você foi perdoado. Foi para isso que Jesus ressuscitou dos mortos. Além de dar a mim e a você a salvação, foi para trazer a mim e a você paz. Nesse mundo também. Veja só, irmãos, aqui quando nós lemos essa frase nesse texto, e somente nesse texto você vai ler isso, talvez nós possamos achar que estamos diante de uma frase comum, algo sem muita importância. Mas, irmãos, isso só é verdade por causa do uso comum que nós demos a esta frase. Nós chegamos diante de irmãos e dizemos: a paz do Senhor, paz de Deus. Muitas vezes nós não sabemos ou não entendemos de fato o que isso significa. O contexto aqui, você conhece, nós lemos. Os discípulos de Jesus estavam com medo. E diz Lucas, depois que Jesus entrou no meio deles, eles ficaram mais atemorizados ainda. E Lucas também vai usar a expressão de fantasma, medo, pavor. João aqui ele dá a entender muito bem que os discípulos estavam totalmente inseguros. Como nós aprendemos aqui no aniversário, a respeito deles mesmos, mas também a respeito daquilo que iria acontecer com eles no futuro. Veja só, Jesus Cristo foi perseguido durante todo o seu ministério, 3 anos e meio necessariamente. Jesus foi sempre procurado pelos escribas e fariseus, pelos líderes religiosos do Sinédrio, como alguém que estava pregando uma mensagem totalmente enganosa, e eles tinham uma base para isso. Antes de Jesus, houve 2 seres humanos que se diziam ser o Messias. Um deles se chamava Judas, se não me falha a memória, e o outro é o nome mais difícil. Mas antes de Jesus já vieram nesse mesmo período de tempo 2 pessoas dizendo: eu sou o enviado de Cristo, de Deus. Eu sou aquele que veio como Cristo. Agora vem mais um,
e começa a pregar a mesma mensagem sobre o próprio Deus e também sobre ele mesmo, dizendo que era Jesus Cristo. E não é diferente nos nossos dias. Hoje nós também temos aí pessoas, homens, dizendo que é o Cristo. Você conhece muito bem o Henri Cristo. Quem aqui conhece? Todos. Sabe como é que você vai descobrir que ele é quem diz que é ou não? Muito simples. Depois que ele morrer, você espera 3 dias. E pronto, resolveu o problema. Se ele ressuscitar, aí a gente tem um problema. Creio que não vai, porque a palavra de Deus diz que isso já aconteceu. Jesus já veio, já morreu e já ressuscitou. E os discípulos estavam com dúvidas quanto ao seu futuro. Veja só, eles pensaram o seguinte: Jesus foi sempre procurado, como você viu a encenação aqui, foi entregue aos líderes religiosos, aos judeus, e foi condenado, e foi morto. E eles estavam certamente pensando o seguinte: se isso aconteceu com aquele que dizia ser o Cristo, o que será que vai acontecer conosco? Será que não vai acontecer a mesma coisa com a gente? Até porque nós estávamos seguindo ele, nós estávamos ouvindo o que ele dizia, nós estávamos pregando a mensagem que ele estava pregando, nós defendemos ele. Agora vão vir atrás de nós, vão procurar nos prender, vão também nos matar, assim como já também tinha acontecido com outros discípulos, e iria continuar acontecendo até que todos os apóstolos de Jesus viessem deixar de existir. Medo, pavor, angústia, diz o texto, eles estavam trancados, com as portas cerradas, com medo dos judeus. Vem Jesus, se coloca diante deles e diz o seguinte: paz seja convosco. Paz seja convosco. Irmãos, quando nós lemos esse texto, nós percebemos, e lendo também um outro texto paralelo, João capítulo 14, você percebe que não é a primeira vez que Jesus diz isso aos seus discípulos, ou para os seus discípulos. João capítulo 14, o verso 27, é o momento onde Jesus está orando ao Senhor Deus. Jesus está caminhando para a cruz, e nesse caminhar ele para e faz uma oração ao Senhor. E lá no capítulo 14 ele diz o seguinte: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. O que você aprende? Deus tem uma paz para nós, o mundo também tem. O mundo também tem algo que é chamado de paz. Não é a mesma coisa. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Irmãos, a paz de Deus já tinha sido anunciada para os discípulos pelo próprio Jesus. Agora, por que mais uma vez Jesus vem e diz a mesma coisa? Simples. Como você aprendeu aqui no aniversário, antes era o Senhor ministrando a paz. Antes era o mestre dos mestres ministrando a paz. Antes era o grande rei ministrando a paz. Antes era o grande líder religioso ministrando a paz. Antes era aquele que dizia ser o Filho de Deus ministrando a paz. Agora o que os discípulos têm em João 20 é Jesus como o próprio Deus encarnado e ressuscitado, dizendo o seguinte: eu deixo com vocês aquela paz que eu deixei há um tempo atrás. Eu venci a morte e por isso eu posso ministrar a paz sobre a vida de vocês. Irmãos, é isso que o ressurgir dos mortos de Jesus significa. É para isso que eu e você nós fomos perdoados, para que eu e você nós pudéssemos hoje, aqui e agora, ter a certeza de que a paz de Deus está sobre as nossas vidas, e não importa aquilo que nós estamos passando, a paz de Deus está sobre nós. E a Bíblia mais à frente, por boca de Paulo, vai dizer que esta paz, ela não é uma paz comum, como o próprio Jesus acabou de dizer também,
mas ela é uma paz que excede todo entendimento. Nós talvez podemos estar em meio a lutas, a contrariedades, em meio a perseguição, sei lá o que você possa estar passando. Mas Jesus não ressurgiu à toa. Você é um salvo em Jesus se você o recebeu, mas você é alguém também que tem a paz de Deus, porque diz João que nós também a recebemos de fato e de verdade por aquele que venceu a morte. Vejam só, os discípulos estavam cheios de dúvidas, cheios de perguntas sobre o seu futuro. Assim como eu e você, nós também podemos ter, irmãos. Nós não somos diferentes desses homens. Se a fé desses homens era pequena, a nossa também certamente é, porque diz a palavra de Deus que nós não podemos olhar um palmo à frente do nosso nariz. Nós não enxergamos o nosso futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns minutos, a alguns instantes. E isso nos causa medo. Isso nos causa angústia, nos causa pavor. Por exemplo, muitos crentes não têm certeza de onde vai passar a sua eternidade. É algo totalmente, talvez incrível, por assim dizer, mas muitos crentes não têm certeza da salvação. E você pergunta, meu irmão, para onde é que você vai depois que você morrer? E quando você percebe, há uma hesitação ao dizer, para a vida eterna. Você percebe em milésimo de segundo que aquele irmão tem uma dúvida sobre o lugar para o qual ele vai depois que ele morrer. Dúvida, medo, e tudo isso gera angústia. E por quê? Nós não podemos ver o nosso futuro. E glória a Deus por isso, irmão, porque, como já perguntei aqui, você já pensou se você soubesse o dia que você fosse morrer? E você que é um pouco mais balançado na fé, não tem certeza da sua salvação, e você soubesse que você iria morrer talvez amanhã ao meio-dia, e você estaria pensando, Jesus, será onde eu vou estar ao 12:01? E você não soubesse responder essa pergunta, você estaria tomado por pavor, por medo. Graças a Deus que nós não sabemos, mas mesmo assim, em momentos ou outros, nós temos dúvidas com relação ao nosso futuro. Isso acontece comigo e com você. Temos medo da nossa própria morte, temos medo da morte daqueles crentes que nós amamos. Medo, angústia. Vem Jesus e diz: paz esteja com vocês. A ressurreição de Jesus traz isso aos nossos corações. Irmão, não tem coisa mais linda do que um culto fúnebre de um crente. O último que eu participei foi em São Luís dos Montes Belos. E foi, de fato, um momento de louvor a Deus. Louvor a Deus. Perdão, o último que eu participei foi da avó da Isaira, lá em São Miguel do Araguaia. Também não foi diferente. Do irmão Hernando, que faleceu lá em São Luís dos Montes Belos. Irmãos, é a coisa mais linda, um culto fúnebre. Talvez isso possa soar estranho aos seus ouvidos, mas, irmãos, não tem nada mais prazeroso do que saber que quando fecharmos os olhos aqui nesta terra, nós iremos abrir os nossos olhos na eternidade junto com o Pai. Não tem nada melhor que isso, nada melhor que isso. Pelo menos para você que tem certeza disso, não tem. Então, qual é a garantia que você tem da vida eterna? A ressurreição de Jesus. Qual é a garantia que você tem que você foi perdoado e por isso você sabe que não há sobre você nenhuma mancha de pecado, nenhuma culpa de pecado? A ressurreição de Jesus. Qual é, meu irmão, a garantia que você tem que quando você sair desta terra, vai estar habitando juntamente com o Pai? A ressurreição de Jesus. E por isso você deve ter paz no seu coração, porque Jesus está aqui nessa noite para dizer exatamente a mesma coisa que disse aos seus discípulos no passado: paz esteja com vocês. Talvez você esteja pensando, pastor, mas eu estou muito angustiado, e o que eu estou vivendo
essa mensagem não é capaz de me trazer paz. Irmãos, isso é completamente aceitável e compreensível. Sabe por quê? Porque olha só, na sequência do texto, vai dizer que Tomé também não estava presente quando Jesus veio e ministrou essa paz. E diz o texto que 8 dias depois, Jesus chega no mesmo local, para os mesmos discípulos. Qual é a diferença? Agora Tomé está presente. Um discípulo que estava também angustiado, tomado por medo, com dúvidas daquilo que iria acontecer, ou daquilo que já estava acontecendo, mas ele ainda não sabia, porque não tinha visto Jesus ainda. Jesus vem agora e ministra a mesma bênção sobre ele. O que eu aprendo, irmãos, com o episódio de Tomé mais à frente? Nunca é tarde para a bênção de Deus, para a paz de Deus chegar até a minha vida. Nunca é tarde. Talvez essa angústia vai demorar um pouco mais a passar, mas ela vai passar e a paz de Deus vai alcançar o seu coração. A luta vai passar, o medo vai passar e a paz de Deus vai alcançar o seu coração. Porque nunca é tarde. Tomé nos mostra isso. Se ele fosse incrédulo, por que é que Jesus teria voltado só para ele? Pensa. Talvez você ache que a sua fé é pequena demais, é inválida, porque você em momento ou outro duvida até mesmo da sua salvação. Jesus voltou só para Tomé, irmão. Jesus mudou toda a sua agenda, Jesus mudou tudo aquilo que ele estava projetado, programado, e ele volta ao mesmo lugar para falar exatamente a mesma coisa. Paz seja convosco. Nunca é tarde. Segundo, nós fomos perdoados, e a ressurreição mostra isso, também para cumprirmos a nossa missão. João é o único evangelista que mostra isso nos seus escritos. Diz aí o verso de número 21, ele lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Irmãos, esta última parte do texto, ela tem uma passagem paralela que nós também devemos ler. João capítulo 17, a partir do verso 18, agora sim, depois que Jesus ele está caminhando para a crucificação, ele para e ora. E diz o seguinte na sua oração a Deus, sobre os discípulos, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes. Quando Jesus fala isso, ele está falando daqueles discípulos que estavam seguindo a ele naquele exato momento. Agora vem a cereja do bolo, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Quem são esses? Eu e você. Nós que um dia ouvimos a palavra de Deus por discípulos que vieram antes de nós, fazemos parte daqueles sobre os quais Jesus orou a Deus. E na sua oração ele diz isso, que nós também fomos enviados, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Veja só, irmãos, na oração de Jesus, em João 17, o texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre os discípulos a Deus. Ele apresenta os discípulos a Deus e apresenta a Deus aquilo que foi dado como missão aos discípulos. É o envio, é o comissionamento, é a cooperação para com a missão do próprio Deus. Isso foi dado a mim e a você como discípulo. Agora, depois, ressurreto, Jesus diz basicamente a mesma coisa, mas agora ele diz aos seus discípulos,
No nosso Evangelho de João ele fala isso. Isso significa o quê? Que eu e você, meu irmão, nós somos aqueles que viemos depois. A missão estava sobre os 12, a missão estava sobre os 10. E a missão está sobre cada um de nós agora, que é de ir e levar essa mesma palavra, pelo qual muitos outros discípulos virão a Deus, e se unirão como um só corpo, que é a igreja de Cristo. Mas para isso nós precisamos cumprir o nosso chamado. Nós precisamos, como Paulo vai dizer aos Colossenses, nos tornarmos de fato e de verdade cooperadores de Deus, aqueles que fazem parte da missão de Deus, que vão executar também a missão que Deus deu a cada um de nós. Irmãos, nós fomos perdoados não somente para nos vermos livres das garras de Satanás, não, mas também para que nós possamos executar a missão de Deus. E aqui tem algo muito interessante, porque nas palavras de Jesus, você percebe que Jesus traz para a conversa, para com seus discípulos, o Deus Pai, Ele mesmo, Jesus, e também o Espírito Santo. Jesus traz a Trindade para mostrar que sobre os discípulos está a missão de ir. Veja só, irmãos, ele invoca a Trindade, então ele menciona o próprio Deus Pai como o grande e primeiro missionário, aquele que enviou. Jesus menciona ele mesmo, Jesus, como executador, como mediador da missão. Jesus cita os discípulos como aqueles que foram comissionados a também cumprir e executar essa missão. E Jesus fecha tudo isso mostrando que o Espírito Santo é aquele que vai possibilitar a cada um de nós a exercer, a cooperar, a ir e ministrar a palavra de Deus aos corações que estão perdidos. Sem o Espírito Santo nas nossas vidas, nós não somos absolutamente nada, ninguém, e não somos capazes sequer de falar do amor de Deus a qualquer outra pessoa. Você só está me ouvindo por causa do Espírito Santo. Você só pode falar de Deus porque o Espírito Santo habita em você. Se fosse diferente, irmãos, nós não seríamos capazes de exercer o nosso chamado, que é de ir. Foi para isso que você foi perdoado, salvo. Foi para isso que Jesus ressuscitou também, diz o apóstolo João. Então, Jesus ele não ressuscitou para que eu e você nós pudéssemos olhar para a nossa vida e vivermos a nossa vida da forma que achamos melhor. E dizer com isso, não, eu sou servo de Jesus. Jesus não ressuscitou, não nos perdoou, não nos deu a vida eterna, para que eu e você nós pudéssemos sair por aí afora, depois de um culto como esse, e viver a nossa vida de forma natural, como se sobre nós não houvesse uma missão. Mas Jesus, ele ressuscitou dos mortos, irmãos, para nos dar a paz, sobre toda e qualquer tribulação. Jesus ressuscitou dos mortos para também evidenciar e, acima de tudo, capacitar a mim e a você com o Espírito Santo que Ele deixou a cumprir a missão de Deus no mundo. Nós devemos entender que a missão é do próprio Deus. Nós somos os comissionados, os ajudantes, não temos mérito. Somos servos, somos escravos e devemos obedecer àquilo que fomos chamados para fazer. Então, irmãos, João ele mostra esse lado da ressurreição de Jesus. João ele mostra essas perspectivas um pouco diferentes e que são a mim e a você totalmente algo desafiador. Por quê? Irmão, viver em paz em um mundo como esse não é algo fácil. Viver com a paz de Deus em um mundo totalmente mau, perverso, caído, morto no pecado, não é algo fácil de se fazer.
Mas, irmãos, viver em paz nesse mundo foi o que a ressurreição de Jesus nos possibilitou. Por isso nós devemos crer que temos essa paz, que recebemos essa paz. Também não é algo fácil, portanto, é algo desafiador levar a palavra de Deus no mundo em que nós vivemos. Por quê, irmãos? Porque muitos têm pregado o Evangelho e muitos têm ouvido e dito não. Então não é algo fácil também levar a palavra de Deus e outras pessoas das mais variadas formas dizer não. Outras pessoas com as suas atitudes, com as suas palavras, dizer não a esta mensagem. Não é algo fácil fazer isso. Muitos têm se esforçado na missão, na cooperação, mas muitos não têm ouvido. Isso é algo desanimador, mas nós não podemos cair no engano de que não somos capazes de fazer, porque o Espírito de Deus habita nos nossos corações, e nós podemos falar, podemos pregar. Qual é o nosso papel? Levar a mensagem. Qual é o papel do ímpio? Receber essa mensagem ou rejeitar essa mensagem. O seu papel você fez, que é de pregar. Não é fácil também levar a palavra de Deus a pessoas que só querem receber as bênçãos de Deus e não a vida que Deus tem a oferecer, não o perdão de pecados que Deus tem a oferecer, mas querem as bênçãos, querem aquilo que é bênção material, ou até mesmo viver em um ambiente espiritual. Não se engane, irmãos, tem muita gente que entra dentro de uma igreja evangélica e só quer tão somente participar desse ambiente espiritual que a igreja proporciona. Deixa eu dizer uma coisa para você que não fez um compromisso real com o Senhor de salvação. Você está em um ambiente espiritual, caminhando para o inferno. Tome cuidado com isso. Você está em uma igreja evangélica, cantando, louvando, caminhando para o inferno. Não faz diferença alguma se você entra dentro de uma igreja ou não, se você é simpatizante com o Evangelho ou não, se você é amigo de Cristo ou não. Isso não faz diferença. Isso pode tornar a sua vida aqui, isso só na sua cabeça, menos culpável. Ou seja, você veio para a igreja e pode passar a sua semana em paz, porque você veio a um culto. Muito bem, se você morrer sem Jesus, você estará participando de um culto cristão, mas estará caminhando para o inferno. Tome muito cuidado. Cristo morreu para te trazer vida e vida em abundância. Vida em abundância não é ter muito na vida, é ter sempre da vida. E nós sabemos que a nossa vida não acaba aqui, não acaba aqui. Para você que acha que a vida acaba aqui, você vai ter certeza de que isso não é verdade. Quando você estiver, como disse João, o mesmo, escrevendo o livro de Apocalipse, quando você entrar no lago de fogo e passar a eternidade com dor, sofrendo, com medo, e perceber que é só o que você terá durante a eternidade. Então, para você que ainda não fez um compromisso com Jesus, mais que sair daqui com uma sensação, não, eu vim para a igreja, saia daqui com a certeza da sua salvação, porque se o que te traz angústia é o medo do amanhã, isso pode ser muito pior do que você possa estar imaginando agora para a sua vida. Que Deus tenha misericórdia sobre a sua vida, que Deus te dê a paz nesse mundo mau,
e, sobretudo, a paz da certeza de que Cristo morreu para que você pudesse ter vida. Então, irmão, tome posse da vida eterna, hoje e sempre. E por mais que possa haver algum tipo de dúvida, que a paz de Deus alcance o seu coração e você possa de novo e de novo se lembrar que Cristo ressuscitou para te dar a vida eterna. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa certeza e que você que não recebeu Jesus possa fazer isso nessa noite. Não saia daqui sem procurar um membro desta igreja e dizer: eu recebi Jesus no meu coração. Você pode me procurar, você pode procurar o pastor Gustavo ou qualquer outro irmão e falar com a sua boca: eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Não saia daqui sem fazer isso no nome de Jesus. Vamos orar.